Boa noite a todos. Vamos dar início aqui. Peço ao primeiro secretário, João Marcos Macedo Silveira, que proceda a chamada. Vereador Carlos Leonel de Oliveira. Presente. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Presente. Vereador Gilvan Antônio da Silva. Presente. Vereador João Marcos Macedo Silveira. Presente. Vereador José Antônio Camargo Júnior. Presente. Vereador José Wellington da Silva. Presente. Vereador Reinaldo dos Reis Silva. Presente. Vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria. Onde é que ela vai sentar? Vai convidar ela aqui? Pode gritar daí, Chico. Isso. Vereador Wilde Welles de Oliveira. Presente. Para ver nome legal, sua proteção, nosso Senhor Jesus Cristo, eu animando a toda força e poder, declaro aberto a 10ª sessão extraordinária, deste dia 24 de outubro de 2022. Convido para comporem a mesa a secretária municipal de saúde pública, senhora Rosângela Aparecida Terra e Guerra, e o diretor do departamento de atenção à saúde, senhor Adael Tavares Silva. Peço ao secretário. Peço ao secretário que faça a leitura do expediente recebido e expedido. Ofício número 14 de 2022, de autoria da senhora Lucimar Alves Silva, controladora-geral do município, solicitando o agendamento de uma data para a apresentação dos indicadores, metas e recursos orçamentários concernentes ao relatório detalhado do quadrimestre anterior, RDQA, para o segundo quadrimestre, competência de 2022, conforme item 4 do artigo 4º da Lei 8.142 de 1990 e Lei Complementar 141 de 2012, Secretaria Municipal de Saúde. Ofício número 345 de 2022, de autoria do senhor presidente da Câmara Municipal de Piuí, Reinaldo dos Reis Silva, comunicando o agendamento da audiência pública para este dia. Aviso de edital de convocação, expedido pela senhora Rosângela Aparecida Terra e Guerra, secretária municipal de saúde, para esta audiência. Edital de convocação para a 10ª sessão extraordinária, audiência pública. Passaremos à ordem do dia. Essa audiência pública é destinada exclusivamente à apresentação de indicadores, metas e recursos concernentes do relatório quadrimestral da gestão, RDQA, do segundo quadrimestre de 2022, conforme inciso 4º do artigo 4º da Lei 8.142 de 1990 e Lei Complementar número 141 de 2012. Passa agora a condução dos trabalhos ao presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos nessa sessão extraordinária. Toda audiência pública é um processo de transparência que busca sempre dar a oportunidade aos cidadãos de exporem suas sugestões no âmbito de controle da administração pública. Neste momento,
Passa a palavra à secretária municipal de Saúde Pública, senhora Rosângela Aparecida Terra Guerra. Boa noite a todos, né? Cumprimento o Reinaldo, nosso presidente, em nome dele, né? Cumprimento todos os vereadores. Quero cumprimentar a nossa equipe, né? Os coordenadores e agradecê-los, né? Pela presença. Convidei porque se tiver alguma dúvida vocês podem estar, né? Questionando. E obrigada a todos vocês. E agradeço a Dael, que hoje está de férias, mas ele veio aqui nos ajudar, né, a apresentar as metas, os indicadores, né, do segundo quadrimestre de 2022, que é referente ao mês de maio, junho, julho e agosto, né, o segundo quadrimestre de 2022. Vamos começar e a gente vai tirando dúvida, eu acho que é melhor assim, né? Pode fazer. Boa noite a todos, boa noite ao presidente, aos vereadores, ao público presente, o pessoal de casa que nos acompanha. Como a Rosângela disse, é um resumido operacional de tudo aquilo que a gente desenvolveu no segundo quadrimestre de 2022, conforme legislação federal pede para que a gente faça, né? A gente começa com a atenção primária à saúde. Aqui a gente tem, né, as unidades básicas de saúde. Hoje nós temos 11 unidades básicas de saúde e uma EAPP, que é a Estratégia de Atenção Primária Prisional, que fica dentro do presídio de Piuí. Essa é uma unidade de saúde destinada aos internos, né, aos detentos. Ela é também de responsabilidade do município. Fora as 11 unidades que trabalham de 7 até às 17 horas, nós temos 2 unidades com o programa Saúde na Hora, com funcionamento de 17 horas até às 21 horas, que é o UBS João Guilherme Alves Tó, que é o PSF Rural Chico Neca e o João Guilherme Tó, e a UBS PSF Totonho Tomé e Dona Tina, que também são 2 unidades duplas, que também funcionam até às 20 horas. A gente tem uma EAP, que é a Estratégia de Atenção Primária, que é a unidade que fica na comunidade rural de Penedos, né? O horário de funcionamento dela é de 7h15 às 16h15. Lá nós temos médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde, dentista e os demais profissionais do NASF que realizam atividades lá em alguns dias da semana. População cadastrada nessas unidades de saúde. Nós temos... Só um minutinho. Aqui nós temos o total de população cadastradas em cada unidade de saúde, total de pessoas e total de famílias, tá? Nas 11 unidades básicas de saúde. Aqui o número de atendimentos de enfermagem, atendimento médico, visita dos ACS e atendimentos odontológicos. Nós temos aí 10.147 atendimentos de enfermagem nesse período, no segundo quadrimestre, 17.273 atendimentos médicos, 30.788 visitas domiciliares, 6.545 atendimentos odontológicos. A gente aí, se vocês quiserem saber a média mais ou menos de quantos atendimentos, a gente faz uma média né, divide esse total, né, por 4 meses, né, e depois divide por 21 dias de trabalho. Dá mais ou menos uma média de 18 atendimentos a 20 atendimentos dia, né? Aqui só um gráfico demonstrando o número de atendimentos. Esse primeiro é o número de atendimentos de enfermagem por PSF. O segundo, número de atendimentos médicos por unidade básica de saúde. Agora, a equipe multidisciplinar, que é o NASF, né, o antigo NASF, que é a complementação da estratégia de saúde da família. Aqui nós temos o NASF, esse NASF é o NASF em Ofirmino. São 2, né? São 2, nós temos o NASF em Ofirmino, Totonho e Tomé. Aí os números de atendimento individualizados e grupo, nós temos atendimento psicológico, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogos, atendimentos domiciliares, atendimentos com outras redes de atenção, atendimentos compartilhados, de saúde trabalhador, as práticas integrativas, yoga, reiki, auriculoterapia e as reuniões temáticas. São todas atividades desenvolvidas, né, pelo NASF. Esse é o NASF em Ofirmino. Gente, o NASF em Ofirmino, ele abrange 5 outros PSFs, que é o Inhor, Joaquim Terra, o Bossué, o Tó e o Rural.
E o NASF 2, né, que é o Maria Rezende, Sudar, José Martins, Totonha Tomé, Dona Tina e o Sara. Uns são 5 e outros são 6, né, 6 atendimentos. Quando a gente fala atendimento compartilhado, são atendimentos que vão 2 profissionais. Às vezes um médico com um psicólogo, um médico com um nutricionista, ou nutricionista com psicólogo, né? É o atendimento compartilhado. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, vocês vão perguntando. Tá? Aqui o número de atendimentos pelo NASF Totonha Tomé. Saúde bucal. A gente tem... esse primeiro é o atendimento de saúde bucal na atenção básica, né? E nós temos o número de procedimentos por mês. Primeira consulta odontológica programada, atendimento à gestante, raspagem periodontal, atendimento à emergência, escovação dental supervisionada, restauração de dentes permanentes, tratamento concluído. Aí nós temos o total de procedimentos realizados, procedimentos odontológicos, nas unidades básicas de saúde. 2 atendimentos aí, gente, são atendimentos também que são atendimentos do programa Previne Brasil, né, do governo federal, que é atendimento à gestante, tem que ter pelo menos um atendimento por trimestre, né, durante os 9 meses, e também e tratamento concluído. Aqui o número de atendimentos no presídio municipal, dentro do presídio, na nossa APP, nós temos consultório odontológico para atendimento dos detentos, né? Aqui a gente tem o número de atendimentos dentro do presídio e o número de atendimentos no CEL, né? No Centro de Especialidades Odontológicas, para o período. Aqui Brasil Sorridente, confecção de próteses dentárias, a nossa ata de registro de preço, ela foi de 7 de 2021 a 9 de 2022, então no mês 9 nós encerramos essa ata de registro de preço com a empresa que ganhou e que estava confeccionando as próteses. Já no mês 10 nós começamos com outra empresa que ganhou licitação para as confecções de próteses. Então aqui é uma prestação de contas do que foi feito, né, desde o início do ano passado, do início dessa empresa, no mês 7, até o mês 9 desse ano. O nosso contrato foi um total de 2.000 próteses, com valor unitário de cada prótese de R$ 360. O valor total do contrato foi R$ 720 mil. Só um minuto. Nessa tabela a gente vê aí a produção de próteses, né, de 7 de 2021 a 7 de 2022. Com um total de próteses produzidas, total de pacientes... Então, uma média de 26 a 27 próteses por mês. Total de pacientes atendidos, 171. O valor unitário de cada prótese, 360. Foram produzidas um total de 238 próteses totais e 85 próteses parciais, sendo um total de 323 próteses, o valor total de investimento R$ 116.280. Aqui um comparativo do que foi produzido de próteses no ano de 2020 todo. Foram produzidas só 22 próteses no ano de 2020, e de julho de 2021 a julho de 2022, 323 próteses. Então, isso demonstra que a forma de produção através de licitação com a empresa, ela é mais viável, consegue entregar um quantitativo maior de próteses em tempo mais rápido para o usuário. O importante aí também é o tempo, né? Que eu acho que em um mês, a gente até às vezes menos, em 3 sessões já entrega uma prótese, né? E outra coisa também que melhorou a prótese parcial, né, Dael? Que é uma prótese tipo Roth, né? Oi. Quem que é a licitação que ganhou essa licitação? Quem que é? Essa que ganhou agora é de Goiás. É triste. A gente tem uma dificuldade com a licitação agora, com a nova lei de licitação, que todas as licitações agora, elas têm que ser online, né? Elas não podem ser presencial mais. Isso dificulta muita gente porque empresas de outros estados, de outras regiões mais longe participam. Essa empresa já é conhecida? Não. Começou aqui... Inclusive, a primeira vez que veio deu um problema. Nós já tivemos problema. Essa agora que ganhou, sim, 2.000 próteses.
Essa última, né? A primeira a gente conhecia ela, já era na nossa região mesmo, já tinha trabalhado com ela, né? A Dael também já tinha trabalhado com ela, muito boa. Agora, essa segunda, que ganhou agora, a primeira vez que eles vieram aqui, a gente já teve problema com eles, porque eles mandaram um protético, aí o Adael cancelou. Eu sempre me preocupo com isso demais, porque eu sempre vejo que as licitações é Goiás, é Mato Grosso. É horrível. É possível que o povo de Piuí, da região aqui, não tem, né, condição de fazer. Tem que ser agora dessa forma, porque, né? infelizmente, eu tenho notado, né, a exemplo que tem acontecido aqui em Piuí, aqui, as pessoas entram na licitação e fazem o serviço baratinho e põem porcaria. Eu já falei isso várias vezes, até fui mal interpretado uma vez que eu falei aqui, mas continuo insistindo. A exemplo, nós pedimos há pouco tempo a própria prefeitura aqui para fiscalizar um trabalho de obras que foi realizado aqui em Piuí, que fizeram porcaria. Estou usando um termo aqui bem claro. Não vou citar qualquer instituição nem nada, porque não tem pauta isso. Então, eu acho que é muito preocupante quando a pessoa entra para fazer licitação, tem que ver a qualidade do trabalho, a qualidade do material. Porque, principalmente quando vai colocar na boca do cidadão, né, uma dentadura, uma coisa qualquer, e o preço, estou até comentando com o nosso colega aqui, o preço não é um preço barato, não é até um preço razoável. Não é de uma prótese barata, está pagando por um preço muito barato, não. Até o preço, a gente vê ali que, né, pode ser até uma empresa boa, pode até fazer um serviço bom, não estamos criticando a empresa não, mas uma coisa que tem que estar fiscalizando bastante, né? Não, isso aí a gente faz, inclusive no momento, né, da licitação, a Dael está presente, ou eu estou presente, né? A gente tem as exigências de acordo com o que a gente coloca na licitação. O problema maior, assim, por exemplo, eu acho que eles pensaram que a gente não ia fiscalizar. Então, a primeira vez que eles vieram, a gente já teve problema, perguntamos quem estava lá, não era o dentista, era um protético. Aí o Dael cancelou, ligou para ele e falou assim, se não vier um dentista, está cancelada a licitação. Aí eles já mandaram, né? Essa segunda vez já mandaram um dentista. Aí pediu, lógico, os documentos do dentista, CRO, né? E todas as documentações, entendeu? É uma rotina nossa na saúde, todo o material entregue por essas empresas que ganham licitação, a gente só recebe após conferência. Lá na saúde já tem essa ordem. Se não cumprir o que está no objeto do contrato ou do edital, a gente já nem recebe, pode levar de volta. Com certeza que na saúde, né, a preocupação é maior, né? Eu estou falando porque a gente sempre é criticado muito aí com relação à licitação, e nós vamos fiscalizando aí, a maioria das licitações que a gente vê aí, vende uma coisa e entrega outra. Sim. Então a gente está de olho mesmo, está olhando, andando, e faz questão que quando o cidadão toma conhecimento de alguma coisa, denunciar para ele também tocar para frente, né? Certo. A gente às vezes pede amostra, por exemplo, o Marcinho das Feridas está aqui, a gente faz a licitação daquelas coberturas para as feridas, e são coberturas muito caras. Então, quando a empresa ganhadora, antes de fechar o contrato, a gente pede a amostra do produto para a gente ter certeza se é aquilo mesmo que a gente licitou. Então, elas já mandam, já sabendo que a gente está fiscalizando. Então, geralmente, a gente não tem muito problema com a qualidade de alguns produtos, não. Chega. Demora, né? Demora. O maior problema é a demora da entrega, né? Mas, às vezes, chega certo, na maioria das vezes. Isso é uma pergunta. A questão da área de regionalização, não tem como fazer essa licitação de área de abrangência, não? A licitação, ela tem que ser equânime e ela tem que dar condição e equidade para todos participarem. A gente não pode restringir. Dessa forma agora, é ruim, né? A Centro de Atendimento à Mulher e à Criança, né, que é a saúde da mulher e da criança, aqui o número de atendimentos de pré-natal, ginecologia, teste do pezinho, consulta de gestante menor de 20 anos, pediatria. O total de atendimentos no quadrimestre, 1.883 atendimentos. Pessoal, deixando claro o seguinte, os pré-natais são realizados nos PSFs. Esses pré-natais que estão realizados aí, no Saúde da Mulher, isso determinou Piuí dessa forma, mas não que tenha que ser assim. O alto risco, ele é referenciado para Passos, né, que no PROMAI. E o médio risco, que a gente fez isso aqui em Piuí, que não existe isso em outro lugar, a gente colocou no Saúde da Mulher. Ele continua no PSF, mas assim, tem as consultas no Saúde da Mulher, que às vezes uma hipertensão leve,
uma diabetes gestacional leve, né? Uma coisa assim, tá? Vigilância em saúde. Dentro da vigilância, a gente tem os outros núcleos, que é a vigilância sanitária, vigilância ambiental, vigilância epidemiológica, vigilância ao trabalhador. Vigilância epidemiológica primeiro. Não está mudando. Travou. Heron. Acho que voltou, peraí. Voltou. Da vigilância epidemiológica, aqui os principais agravos de notificação compulsória, que são aquelas doenças, né, transmissíveis ou não transmissíveis, que a vigilância epidemiológica ela se mantém atenta, né, e cada doença tem a sua forma de trabalho, né? Aqui a gente tem acidente por animais peçonhentos, violência interpessoal, varicela, cachumba, intoxicação exógena, atendimento antirrábico, hepatites virais, hanseníase, tuberculose, sífilis em gestantes, sífilis adquiridas. Essas são as principais. O elenco de doenças são mais de 74 doenças, mas algumas não são endêmicas e não são de circulação na nossa região. Pessoal, aumentou muito o número de casos notificados e confirmados de tuberculose e de sífilis. A gente até teve uma reunião esses dias, né, e fizemos até uma prevenção na feira, chamando a atenção de sífilis, a sífilis congênita e a sífilis adquirida, né? As meninas ainda brincaram que está assim parecendo que está na caixa d'água. De tanto a Kátia brincou dessa forma e a gente viu que aumentou demais, mas demais mesmo. E assim, é uma coisa que evitável, né, de prevenção mesmo, né? E tuberculose mais a gente geralmente ainda testa, né? A vacinação, o ambiente que a Vacinação, pessoa ambiente vive, que higiene, vive, né? E também alguma doença, às vezes, né? Autoimune que contribui para isso. Vigilância em saúde do trabalhador, a gente monitora alguns agravos relacionados ao trabalho, né? Acidente de trabalho grave, acidente de trabalho leve, acidente de trabalhos com materiais biológicos, geralmente voltado aos profissionais da área da saúde, LER e DORT, um total de acidentes nesse período, 131 acidentes de trabalho. Vigilância da situação em saúde, a gente tem aqui cadastramento de declarações de nascidos vivos. Nesse período foram 177 nascidos vivos, sendo 84 do sexo feminino e 93 do sexo masculino. Cadastramento de declaração de óbitos, foram 93 óbitos digitados, 36 do sexo feminino, 57 do sexo masculino. Destes 93, 68 eram residentes do município, os outros 25 residentes dos municípios do entorno em que a Santa Casa recebe. Né? Aí tem também gestantes, com 7 consultas e mais, né? Que é um dado que tem no cartão, né? Da gestante, 86,4%, né? E com 7 consultas e mais, e mãe menos de 20 anos com 10,1%. Promoção da saúde, doação de sangue, né, que é a atividade que a gente faz de captação de doadores de sangue. A gente tem aí no segundo quadrimestre um total de 73 doadores. Eu deixei o primeiro quadrimestre junto aí para fazer um comparativo. A gente tem sempre uma listagem, né, de doadores, é um cadastro, então a referência técnica nossa está sempre ligando, tentando captar esses doadores, né, chamar os doadores para sensibilizar mesmo, para levar até o Hemominas, a gente dá o transporte para fazer essa doação de sangue, mas a gente encontra muita dificuldade ainda nessa questão. Esse mês de novembro agora, nós vamos estar trabalhando, né, porque é o mês de doador, né? E a gente vai estar trabalhando até um cadastro que hoje nós estávamos programando isso, fazer um cadastro de mais pessoas que queiram doar na feira livre. Eu acho que é interessante, né? Que assim, não, eles não vão vir, eles não estão indo ainda, né? E outra coisa, esses dias tinha o pessoal do Rotary queria ir mais de 100 pessoas doar. E eles não receberam no sábado. Falou que não recebe. E dia de semana também tem que ir
poucos, porque não tem muito profissional. Então, assim, às vezes você até tem alguma coisa que você pode estar fazendo para melhorar e para ir, igual mais de 100 pessoas do Rotary queria ir e não teve como. Que eles trabalham, né? Queria ir no sábado, aí falou que não tem jeito. A capacidade, a gente tem que observar a capacidade instalada também do Hemominas, né? Às vezes o Hemominas ela não tem uma estrutura para receber essa quantidade de gente toda de uma vez. É de pessoal mesmo, acho que é mais de pessoal. Vacinas. Aqui a gente tem situação vacinal de menores de 1 ano, segundo quadrimestre, pentavalente, pneumo 10, meningocê, VIP, VOP, rotavírus e febre amarela. Né? Do lado nós temos a porcentagem alcançada neste quadrimestre. Muito ruim, né, gente? Olha lá. Baixa demais. Mas não é só Piuí, não, viu? Isso aí é uma coisa que está geral. Brasil inteiro. Inclusive, né, quero até parabenizar a equipe da vigilância, né, o pessoal da vacina, que é o N tá ali, né, quem está aí na vigilância, que a Rosilene não pôde vir, queria parabenizar eles pelo esforço, né, em relação a cumprimento de meta de vacina, que nós vamos estar falando até no próximo quadrimestre, que ainda não fechou. Nós atingimos 95%, nós estamos com 96,3%, né? Não, vacina de, SEIB, né? Pólio, né? Pela primeira vez, viu? A gente achou que não ia conseguir mesmo. Estamos indo, assim, de casa a casa. Nós temos um aplicativo agora desse Previne Brasil e que a gente tem condição de entrar dentro da microárea dos agentes, né? E tá vendo as pessoas que estão ainda sem vacina, sem preventivo, sem consigo fazer busca ativa por nome e por endereço, né? Então acho que facilitou um pouco, né, Wayne, com isso. E assim, mesmo assim, você indo em casa, às vezes eles não querem que vacina. Então acho que isso aí vai ter que melhorar, né, devagarinho, voltar ao que era, né? Espero. Aqui a gente tem a situação vacinal de crianças de 1 ano a 2 anos de idade, triviral, reforço da meningocê, reforço da pneumo 10, reforço da VOP, primeiro reforço da ETP. Todas essas vacinas são aquelas prioritárias do calendário vacinal. E aqui a gente tem para vacinação de Covid no segundo quadrimestre de 2022. Tem, devagar, mas tem, né? Eu acho que assim tem. A gente pensa que não, mas tem. Aqui, ó, doses de reforço aqui, 76, né? Segunda dose. AstraZeneca, 76 Coronavac, AstraZeneca 7, Pfizer 152. E a Janssen 157, reforço, né, também, reforço da segunda dose. Então, assim, tem feito, né? A gente vê que ainda tem pessoas ainda que estão ainda dando prioridade e prevenindo, né? Aqui a gente tem a situação vacinal da gripe, né? Gestante, a gente está aí com 90,33% das gestantes vacinadas. A nossa população-alvo é 331, nós vacinamos até agora 299. Criança, a população-alvo é 1.779, nós vacinamos até agora 1.478, 83%. As comorbidades, que está pior, né? 1.383, nós vacinamos até agora 782. Idosos, 6.603, vacinamos 4.624. E profissionais de saúde, 902, foram 850 vacinados. Quase cumprimos a meta, né, que é 95% de cobertura. Tá. Gripe. Agora o sarampo está... Situação de sarampo, total da população de crianças 1.779, até agora foram vacinadas 1.277, trabalhadores de saúde 902, foram vacinados 645. O pessoal está com uma resistência muito grande à vacina, a gente não sabe se pelas fake news que saíram devido à vacina da Covid, né?
que tem atrapalhado muito a cobertura das outras vacinas. Vigilância de endemias e zoonoses, que é a parte da dengue. Número total de imóveis registrados nesse período, 20.508. Visitas domiciliares realizadas pelos agentes de endemias. De maio a junho, 18.052. De julho a agosto, 16.831. Total de 34.883 visitas. Total de escorpiões enviados à FUNED, a gente já comentou aqui, os meninos fazem um trabalho de baculejo, que pega os escorpiões, armazenam em caixas apropriadas para manter a vitalidade do animal e a gente encaminha para a Fundação Ezequiel Dias para retirada do veneno e fazer o soro anti-escorpiônico. Dael, até sobre essa questão, né, da vigilância da endemias, né? Há uma preocupação muito grande no sentido que houve uma redução dos profissionais, dos trabalhadores, né? A gente tem uma época agora que é muito comum a gente ter uma incidência maior de casos de dengue e a gente sabe que dificultou um pouco as ações que eram realizadas no sentido, né, da limpeza das regiões, retiradas de entulho. E isso vai acarretar muito. Acredito que nós vamos ter um impacto, né, uma opinião pessoal bem negativa nesse sentido, dá um menor número de trabalhadores para uma maior área de cobertura. A gente, para te falar a verdade, o número de profissionais do Ministério da Saúde está certo, né? O que ele determina. O número de profissionais do Estado, da Secretaria de Estado, que era mais elevado. Mas o que a gente fez? A gente dividiu, né, o Andrei. O Andrei está aí substituindo o Luiz. A gente dividiu o número de profissionais, né, para ver quantas casas que eles podem estar fazendo por dia. E também tem que estar realizando essas casas fechadas, né, que geralmente não encontram. Então, a gente está tentando fazer dessa forma, né, para que haja, assim, não haja tanto impacto. E está indo bem. O que a gente tem que pensar, gente, eles sempre associam a solução do problema das arboviroses, da dengue, pelo trabalho dos agentes da endemia. A responsabilidade de uma epidemia e a culpa de uma epidemia de dengue é única e exclusiva da população, né? Os serviços de zoonoses, ele vem para tentar minimizar, para auxiliar. Não é função deles limpar lote, a função é do proprietário que não limpa. A gente acaba pegando essa responsabilidade, porque sabe da importância, mas não deveria ser função nossa. Então, o serviço de endemias e zoonoses vem mais como serviço educativo e na tentativa de minimizar os riscos, né? Mas a culpa primordial e a responsabilidade é da população. A gente até frisa muito isso aqui, Dael, durante as sessões, cobrando justamente, né, da população a sua parceria em relação a essa questão do trabalho. E não existe. Hoje não a gente sabe que ela pouco. não é muito efetiva, Não né? Não. A gente tem uma dificuldade muito grande, porque se ela fosse efetiva, a gente não precisaria espalhar inúmeras placas de proibido jogar lixo na cidade. Não precisaria fazer mutirão, né? Cada esquina que a gente passa tem proibido jogar lixo e ainda tem um lixo debaixo da placa. Sim. Né? O que é mais complicado ainda. Aplicação de UBV e fumaça portátil, nós tivemos 297 quarteirões aplicados de maio a junho e 67 quarteirões de julho a agosto. Total de 364 quarteirões. Aplicações de fumaça pesada nós não tivemos nesse período, né? Aqui o índice de... Aqui, pessoal, lembrando que essa aplicação de UBV portátil, todos os casos notificados, a gente tem que fazer o UBV portátil. Confirmado ou não, a gente fazendo faz. Um raio. Abaixo a gente tem o LIRA, né, que é o índice de infestação predial. No terceiro ciclo, de maio a junho, ele estava em 3,5, índice alto, né, de infestação. E no quarto ciclo, de julho a agosto, ele já caiu para 0,3 de índice de infestação predial. Se eu não me engano, esse índice, ele não é alerta não, né? Número de focos. Certo, é só o número de focos, ele já não serve como alerta de contaminação. Porcentagem de imóveis visitados no segundo quadrimestre foram 85,14%, nós batemos a meta mínima é 80%.
Aqui a gente tem o índice de casa fechada. O ideal é que fique abaixo de 20%. Nós tivemos no primeiro, aqui maio a junho, 12%. E de julho a agosto, 17,9%. Nós ficamos abaixo, ficou dentro do desejado. Aqui os mutirões de limpezas realizados neste período, né? Total de caminhões retirados no bairro Vila Grinim foram 5,5 caminhões. José Neca da Costa, Totonha Tomé, Aeroporto e Geraldo Sansone, 5,5. E Pindaíbas e Nova Esperança, 14 caminhões e meio. Quantas casas em Piuí cadastradas são visitadas no total? Nesse quadrimestre estava registrado 20.508 residências imóveis. Por ciclo, sabe, Carlinhos? A dengue ela trabalha por ciclo, trabalha por 2 ciclo. meses é um Janeiro, ciclo. fevereiro, março, abril, maio, junho. Aí você faz primeiro visita, é isso. Tem as prioridades, né? Você tem as prioridades de às vezes, como que é chamado? De Vulnerabilidade? não. Quando você vai em pneus, como que chama? A foco. Os focos. Por exemplo, você vai em Ferro Velho, em onde que tem pneu, esses lugares são semanais, não são? Semanais. Agora, as casas você faz por ciclo, não é? Eu sei, mas eu falo, primeiro faz uma visita, uma casa, faz um retorno depois, entendeu? São. Por isso que a gente tem que dividir esse número para o número de dias, né? E por agente. E mesmo com a diminuição dos agentes, você viu que a gente cumpriu a meta, né? Então, assim, a gente diminuiu os agentes, mas exigiu deles manter a qualidade de trabalho. Foi o compromisso, né, que a gente teve com eles, porque os supervisores, por exemplo, né, eles estão, se for preciso deles ir para a bolsa, eles vão para a bolsa, entendeu? Nós não estamos eles não estão só fazendo supervisão, não. Então tá assim, entendeu? Porque tem os supervisores, hoje faltou um, então eles vão atrás e estão buscando, né? E está sendo até, né? Está sendo bom o trabalho. Aqui o número de casos de dengue no período, né, no segundo quadrimestre, nós tivemos 1.147 casos suspeitos notificados. Desses 1.147, 461 foram confirmados com exames laboratoriais, ou teste rápido ou sorologia. Nós tivemos um período que o Brasil inteiro ficou desabastecido pelos testes rápidos. Dengue descartado, que fizeram o exame e deram negativo, foram 686, e nós tivemos somente um caso provável, um único caso que foi suspeito e que não fez exame de forma nenhuma, não quis fazer, assinou termo de recusa. Ele pode recusar? Ele pode recusar? Pode, qualquer paciente pode se recusar a fazer qualquer tipo de procedimento, né? Ele pode. Sistema de monitoramento de água e esgoto. O Ciságua, né? É um monitoramento que a gente faz da qualidade da água que o SAI fornece para o município. A gente tem pontos de coletas estratégicos no município, cadastrados no sistema Ciságua. Mensalmente esse sistema ele sorteia aleatório esses pontos de água e a gente faz a coleta por uma bolsa que vem do estado e encaminha para a regional para fazer a análise da qualidade de água. Pontos, né, que eram 25, agora passou para 50. Passou para né? 50 pontos 50 de coleta. pontos diferentes. Vigilância sanitária são as atividades, né, desenvolvidas pela vigilância sanitária. Aqui a gente tem o número de cadastro de estabelecimentos, expensões realizadas, licenças de estabelecimentos, exclusões, são as atividades desenvolvidas pela vigilância sanitária. Oxigenoterapia, que é o uso de oxigênio domiciliar, que a gente tem o fluxo, né, pedido médico, avaliação da equipe respiratória da Secretaria Municipal de Saúde, solicitação da documentação e cadastramento da solicitação, programação de instalação. A programação está aí 72 horas, que é o que pede no contrato, mas geralmente é feita em menos de 24 horas. Só se não tiver, né, só se não tiver o concentrador, né? Mas a gente sempre, a Ivana que
trabalha nessa parte junto com a André, elas sempre deixam lá, tentam deixar uma quantidade aí para trabalhar com tranquilidade. Aqui a gente tem no segundo quadrimestre, foram uma média de 77 pacientes atendidos. O valor total de investimento dos aluguéis dos concentradores foi de R$ 102.429,50. O quadrimestre. No quadrimestre. Centro de Especialidades Médicas e Ostomizadas, aqui o número de atendimentos. A gente tem aí reumatologista, psiquiatra, neurologista, endocrinologista, urologia, dermatologia, ortopedia, cirurgião geral. Foram, no segundo quadrimestre, 3.412 atendimentos. Aí, consórcio, gente, tem alguns médicos nossos que são concursados, né, que trabalham lá, mas são poucos. A maioria dos nossos médicos que atendem lá no SEM são médicos que atendem pelo consórcio, que vêm às vezes uma vez no mês, 2 vezes no mês, ou às vezes semanal. Número de atendimentos para curativos foram 538 atendimentos no quadrimestre e visitas domiciliares 81. Aí o número de pacientes ostomizados de procedimentos, 103 procedimentos. Setor de fisioterapia, aqui é o fluxo, já foi falado. A clínica, foram um total de 413 agendamentos na clínicas, 1.664 sessões na clínica de fisioterapia e 40 atendimentos domiciliares. Gente, pode falar. Pode falar, Rosa. Eu queria falar um pouco sobre a fisioterapia, até a Marisa está aí. Se eu falar alguma coisa errada, você me corrija, Marisa. Nós temos uma demanda enorme, mas muito grande mesmo, né? E já tivemos, às vezes, algumas reclamações, porque a gente tem que ter um protocolo, a gente tem esse protocolo de o número de sessões. Por quê? Porque se a gente não fizer isso, os pacientes ficam para sempre, né? Então, a gente tem que ter essa rotatividade do paciente sair, às vezes ele tem que voltar, às vezes são 40 sessões, a gente faz 20 sessões, né, a 25 sessões, e ele volta para a fila, geralmente uma média de 30, 40 dias, né, Marisa? Para ele ser chamado de volta, é isso. Espera aí, Marisa. Acho que é bom isso, sabe por quê, gente? A gente tem... É uma demanda grande demais, né? E tem também hidroterapia, que é outro demanda grande, né, Marisa? Tem que ligar em 5 segundos. 5 segundos. Só fazendo uma correção aqui, Dael. Esse aí é o número de visitas domiciliares. São as visitas que eu realizo para pacientes acamados, para fazer a verificação se realmente é caso de fisioterapia no domicílio ou se é no centro de reabilitação. Muitos usuários, eles solicitam que seja fisioterapia domiciliar, mas muitas das vezes, quando eu chego para fazer a visita, o próprio usuário, ele atende a porta andando. Então, não é um caso de atendimento domiciliar, né? Então, às vezes, os familiares, mas a minha mãe está idosa, não dá para levar ela lá. E, assim, é um idoso saudável, que seria até bom, né, para socializar, ele fazer esse tratamento de domicílio e deixar a vaga para aquele realmente acamado, né? Com alterações motoras, que não consegue deambular, não consegue usar o transporte, né? Muitos em oxigênio terapia. Então, esses são os casos do atendimento a domicílio. No setor da neurologia, lá no centro de reabilitação, então, o usuário, ele começa com o atendimento a nível de domicílio, e assim que ele tem condições motoras para descer lá para o centro de reabilitação, ele é encaminhado para lá pelo fisioterapeuta que está no domicílio. A primeira vez que esse paciente veio do atendimento domiciliar para o centro de reabilitação, ele realiza 20 sessões. E aí ele vai entrar novamente no agendamento, Rosângela, que foi o que você tinha falado, é isso? Isso. E aí, depois ele entra na fila de novo, porque são muitos usuários, né, com sequelas neurológicas, que é um tratamento prolongado. Aí a segunda vez que ele volta, ele já vai fazer só 10 sessões. Por quê? Outro do domicílio está voltando para fazer 20. Então, assim, é um ciclo. Nós atendemos, toda a população consegue, só que alguns usuários não entendem isso. Então, isso está no nosso protocolo.
A gente até vai fazer, né, algumas alterações no protocolo para melhorar ainda mais a qualidade do nosso atendimento lá. E muito importante também, gente, que as pessoas elas têm que estar ali e aprender a fazer, né, a fisioterapia e fazer em casa, porque às vezes é uma vez na semana, nós não temos como colocar todos os dias. Tem situações que não tem condição. Então ele mesmo aprende, né, e repete em casa. É o que acontece no Sara Kubitschek, né, é dessa forma. Quem é fisioterapeuta, a Marisa, a Ivana, a Gabriela está ali, sabe disso. Por exemplo, fica durante um mês lá, intensivo, e depois sai de lá e vai vida nova. Ele tem que ir para casa, ele tem que, né, dar continuidade a isso aí pro resto da vida, às vezes, né? E lembrando que esse protocolo ele é aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde. Essa questão que a Rosângela, né, mencionou, né, da família, a família ela tem que ter a coparticipação no tratamento. Então, se muitas atividades a gente orienta, né, caminhar com o usuário em casa, né, fazer os deslocamentos, né, ajudar ele a se levantar. Então, assim, muitos familiares não têm a coparticipação. Então, quando esse usuário ele volta para nós para fazer novamente, depois do rodízio, do descanso dele, a gente vê que muitos usuários ficaram parados naquele tempo. Só que nós, enquanto ali fisioterapia, centro de reabilitação, a gente não pode ter essa responsabilização. Então, a família tem que ter a corresponsabilidade. Certo. Dael, só fazer o comentário aqui, né? Até comentei com a Marisa também. Nós estivemos conversando, estivemos no gabinete do prefeito, né? Justamente falando sobre essa questão da fisioterapia do nosso município. Ele mesmo reconhece que hoje tem uma demanda muito expressiva. E ele se comprometeu, né, ali com a gente, estava eu, Fabinho, Carlinho, Reinaldo também foi, na questão da possibilidade aí dentro do plano de governo dele de fazer um novo centro de fisioterapia no município, que abrangeria mais a área ali do Nova Esperança, pegaria aquele pedaço ali no alto, que hoje, em questão de logística, já está até um pouquinho mais distante. Aí ele se comprometeu, disse que se tudo correr dentro, né, das questões orçamentárias do município, ele tiver condição para fazer isso, ele vai pegar todo esse serviço que é feito hoje ali na Rua São Vicente, né, no Centro de Fisioterapia, e levar também numa cópia desse serviço para esse novo, né, essa nova sede de instalação e colocar, né, anexar mais atividades também junto a esse Centro de Fisioterapia. Então foi até uma tratativa dele que ele esteve conosco ali no gabinete. Sim. Nós estamos também, pegando o gancho, o João Marcos, nós estamos em processo de criação do Centro de Fisioterapia Respiratória, que é uma demanda nova que a Covid trouxe para a saúde, né, Rosângela? Demanda muito grande e a gente não tem esse serviço na saúde, né? Então, assim, um compromisso do Dr. Paulo, nós estamos já organizando para isso. A Marisa e a Ivana estão trabalhando nisso em relação, assim, à licitação para compra, né? Nós já estamos recebendo alguns equipamentos que nós já fez compramos. a lista junto com elas, né? Está licitando e a gente vai colocar ali junto com o José Martins ali onde era o laboratório, certo? Ali no fundo. Vai reformar ali, adaptar de uma colocar forma. ali umas cabines, né? E para facilitar um pouco atender mais as pessoas, porque é uma coisa complicada. Às vezes a Ivana fala para mim assim, Rosângela, esse paciente ele não vai parar nunca. E coitado, tem outro, né? E a gente não dá conta de atender todo mundo, né? Então, o que a gente fez? A gente fez protocolo também, né? Lógico que tem pacientes que ele não vai parar nunca, né? Nós temos pacientes com ela, né? São dependentes da fisioterapia respiratória. E às vezes a gente diminui um pouco de sessão para um, aumenta para outro, né? Para dar esse rodízio também, né, Ivana? Isso. Gente, CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Aqui a gente tem os atendimentos do CAPS AD, né, de psiquiatra, assistente social, psicólogo, enfermagem e monitores. Para o CAPS 2, a gente tem aí os atendimentos de assistência social, psicólogo, enfermeiros, monitores e psiquiatra. O CAPS, gente, ele tem que atender os municípios, os 6 municípios que compõem a nossa micro, né? Igual o CEL, né? Igual o CEL também atende. É um requisito para você ter CAPS no município, e CEL também é isso. Aqui a gente tem... População maior, aí você tem que atender a micro.
né? O número de atendimentos por município do CAPS AD, 21 para Capitólio, 18 para Dolerópolis, nenhum para Guapé, 18 São Roque, 26 Vargem Bonita no CAPS AD e nenhum Pimenta. E no CAPS 2, 35 Capitólio, 9 Doresópolis, 0 Guapé, 18 São Roque e 20 Vargem Bonita e 0 Pimenta. Eu queria falar, pode falar. Eu queria estar colocando para vocês um pouco da política do CAPS, né? A Sandra pode até acrescentar. O que acontece? Nós fizemos uma reunião, né, Sandra, com o doutor César, né, Iotti, e ele foi muito receptivo com a gente em relação à internação de paciente, internação compulsória. Essas internações às vezes aparecem, a gente tem que conseguir dentro de 24 horas, dentro de 5 dias. E é impossível a gente estar conseguindo isso, mesmo porque a política é de não internar paciente. Por que a gente tem o CAPS para fazer isso? A gente não tem o CAPS ainda, né, 24 horas. Então, o CAPS 2 e o CAPS AD, ele funciona um horário normal, né? E a gente tem a intenção de estar colocando o CAPS I futuramente, que é o infantil, né? E o que acontece? Às vezes essas internações, as famílias, elas estão cansadas, né? Então precisa de estar ajudando essas famílias e por isso eles pedem essas internações. E essas internações às vezes não tem necessidade, né? A Sandra está lá, ela é coordenadora há muitos anos, conhece os pacientes todos. E aí veio uma política hospitalar fantástica, que é o Valora Minas. O Valora Minas ele veio, né, para cirurgias eletivas e veio também para acrescentar, melhorar esses hospitais de pequeno porte, que é o Hospital de São Roque, de Pimenta, de Capitólio e de Guapé. Então, cada um da nossa micro ficou com uma função. Por exemplo, em relação aos pacientes de saúde mental, o Pimenta e Capitólio ficou com 2 leitos de saúde mental e Pimenta com 1. Pimenta tem o CAPS, já existe um CAPS lá. E o CAPS 1, né? CAPS 1. É um CAPS menorzinho, né, do que o nosso é o 2, mas eles estão preparados, né, para receber, quer dizer, o hospital aceitou isso, então ele tem um recurso quadrimestral para ele aceitar esses pacientes, independente se tiver ou não paciente, ele recebe por isso. E com isso, nós, por exemplo, nós temos às vezes as internações, que são essas internações que o promotor e o juiz determina, né? E hoje nós temos essa tranquilidade de estar colocando esse paciente no SUS-Fácil, né? E os 2 municípios têm que estar recebendo, os 2 hospitais. Nesse sentido, ele vai estabilizar esse paciente para que ele volte para o CAPS, né? Então, às vezes, o paciente ele fica lá 2, 3, 5, 10 dias, quando estabiliza, lógico, ajuda assim, a Sandra ajuda em relação ao comportamento, como que é o paciente, se o paciente é agressivo, se o paciente não é, né? Se o paciente está sem medicamento, que é a maioria dos casos, né, Sandra? Com certeza. E eu acho até bom você explicar, eu acho que é mais fácil. É que hoje as internações, eu já conversei com alguns vereadores sobre isso, que as famílias, é muito cansativo. Eu acredito que só quem tem uma pessoa em uso de crack, ou mesmo com a questão de surtos psicóticos em casa, sabe o quanto que é cansativo, o quanto é doloroso para a família, mexe com a família toda. A família toda precisa de atendimentos psicológicos, psiquiátricos, não só aquele paciente, né? E o que acontece? Esses leitos, que são chamados leitos de retaguarda, eles não são uma internação. Então, a família te procura para querer uma internação. Acho que eles querem até um tempo para descansar daquele paciente. Aí eles querem uma internação de 30 dias, 60 dias, o máximo. E isso não procede mais, esse tipo de internação.
CAPS são serviços substitutivos de internação. Mas quando o paciente está desestabilizado, ele fica nesses leitos de retaguarda, faz uso de medicação adequada. Quando ele estabiliza, ele retorna para o CAPS, retorna para o seu atendimento. E muitas das vezes, a gente tem a dificuldade que a Marisa colocou ali das famílias. Porque a pessoa que é ou usuária de alguma droga, ou tem alguma doença crônica, né, uma esquizofrenia, alguma coisa desse tipo, ela tem que ter uma pessoa da família que vai se responsabilizar por ela. A doutora Maísa fala muito bem assim, o doente tem que ter um dono. Quem que é o dono, né, daquela pessoa que vai nos ajudar? E normalmente a família, ninguém quer ser o dono, ninguém quer ser o responsável. Se vai para um hospital, precisa de um acompanhante, ninguém quer ficar. Né? E às vezes o paciente está pedindo socorro exatamente por isso. Né? Olha, eu estou aqui, né? Uso um autoextermínio, por exemplo. Né? Muitos adolescentes ficam no hospital, igual já tem 2, às vezes, que vai muito lá para Capitólio. Eles estão pedindo socorro, mas a mãe não pode ficar, o pai não pode ficar, a tia não pode ficar, aí eles pagam alguém para ficar lá com a menina, tem 14 anos. A hora que ela estabiliza e sai de lá, a primeira coisa que ela vai fazer é tentar se matar de novo, para chamar a atenção, tipo, eu estou aqui, eu existo. Né? Então é uma coisa também que as famílias às vezes querem responsabilizar os serviços, né, por uma coisa que não é só nosso, é de todos. Né? Acho que explicou um pouco, né? Sim. Sandra, eu só tenho a parabenizar o trabalho de vocês, como você sabe, a gente utiliza o trabalho de vocês, eu conheço vários pacientes e também meu sobrinho que, né, depois de um certo tempo que vocês assumiram ele, hoje é mais fácil a gente conviver. Eu, graças a Deus, não tenho nenhum problema, mais é difícil a minha mãe, né, com os dois, e hoje ele é um garoto mais calmo, mais tranquilo, né, graças ao trabalho de vocês lá, só tenho que parabenizar. Mas graças a vocês também que estão, né, que a gente orienta, vocês cumprem com a orientação, né? Vocês também têm uma família por trás, né? Isso é muito importante. Temos. Eu queria só aproveitar o gancho do Fabinho também, parabenizar, até porque assim, na ambulância a gente lida com várias situações hoje na cidade que envolve essa participação ativa do CAPS. Em especial, hoje a gente lida muito com pacientes com vulnerabilidade social extrema. Até a gente tem uma aula muito grande quando liga para você, Sandra, que a gente tem um entendimento, talvez, de uma situação que a família nos passa. E a gente acaba entrando no desespero da família que está nos relatando aquela situação. Então, talvez é uma questão social envolvida por trás de tudo isso também. Você tem nos orientado muito bem em relação a essas questões. Parabenizar também a equipe, tive o privilégio de atender junto com a Ana Paula. A Ana Paula é psicóloga. A minha equipe é maravilhosa. Né? Rodrigo também. Porque eu treino a equipe, não, mas a equipe é maravilhosa. Não, assim, fizeram um trabalho muito bom, inclusive assim, nós tivemos dificuldade até com a polícia no local de fazer um diálogo, uma negociação com o paciente, com a chegada da equipe do CAPS, eles tranquilizaram o paciente veio com a gente na unidade de remoção mais tranquilo, e pronto para receber o tratamento. Então, foi fundamental. E o meu pai, além disso também, é paciente lá do CAPS 2, né? Faz tratamento ali no Saúde Mental. E, assim, nós somos suspeitos para falar de todo o acolhimento que vocês têm ali. Na minha família, eu tenho meu pai no Saúde Mental, tenho meu tio que esteve no AD e agora está no Mental. Então, a gente sabe da grandeza e da importância desse trabalho. Agradecida, gratidão, a gente faz o que a gente tem que fazer, o melhor que a gente pode. Lembrando, pessoal, né, como eu estava falando dos hospitais de transição, Capitólio também ficou com leitos de cuidados paliativos, que são 6 leitos. O que são esses cuidados paliativos? Nós tivemos até um caso aqui em Piuí, né, que é uma transição para cuidar desse paciente. O paciente precisa de ir para casa, ele vai precisar tipo um home care em casa, e esses familiares precisam de ser preparados para isso, né? E esse hospital vai fazer essa transição, que é Capitólio. Então, recebe esse paciente, né?
e faz esse treinamento mesmo, na uso de sonda, aspirar o paciente, oxigênio, né? Enquanto isso, a gente dá um andamento de organizar as coisas que vão precisar, né? Que é um aspirador, que é um oxigênio, que é, né, os insumos, né, que é gasto. E também São Roque ficou com a urgência, né, e emergência de São Roque e de Vargem Bonita. Então, por exemplo, um paciente de Vargem Bonita, ele pode ir direto para São Roque. Se ele precisar de vir para Piuí, ele tem que ir primeiro para São Roque. Por quê? É lógico, casos gravíssimos não, né, gente? Mas um caso, por causa do SUSFácil, ele tem que estar colocando ele no SUSFácil em São Roque para vir para cá. Iguapé ficou a mesma coisa de São Roque, mas para ele mesmo, que é o hospital de urgência. Rosângela, eu até comentei com a Dael, né? A gente recebe até uma questão de questionamento se esses hospitais eles têm a equipe de profissionais exigidos para esse tipo de cuidado. Porque num paciente de cuidado paliativo, um fisioterapeuta que acompanhe principalmente pacientes que estão em uso de oxigenoterapia dependente, e no caso do paciente, né, com um quadro de saúde mental, né, com um quadro psiquiátrico, a questão da figura do psiquiátrico que entregue também a equipe. Isso aí, João, é o seguinte, para eles receber esse recurso, eles têm que ter equipe, né? Inclusive, nós tivemos um probleminha em relação a isso, né? E já está se organizando, porque não tinha equipe, uma vez que já estão recebendo desde dezembro, né? Então, tem que ter equipe sim, né? E aí foi dado um prazo para esse município até que ele se organizasse. Dando continuidade, gente, à prestação de contas, agora referente à farmácia municipal, aqui a gente tem o número de medicamentos judiciais entregues, né, no segundo quadrimestre, pacientes atendidos com entrega de medicamentos básicos, né, o total de 19.292, montagens de processos de medicamentos especializados, neste período foram montados 77 processos, e pacientes atendidos com entrega de medicamentos especializados, 3.091 atendimentos. Gente, esses medicamentos especializados, a Tatiana está ali, ela pode explicar melhor, são medicamentos que eles tinham que ir buscar em Passos, né? Hoje o Estado fornece, mas eles já trazem, né, para Piuí, para facilitar essa busca, que era assim, eu buscava hoje para o Dael, amanhã eu buscava para o João, depois buscava para mim, hoje já traz um montante maior e a gente assumiu, fez essa adesão. Houve a descentralização. Mas continua a mesma coisa, né? Quer dizer, o Estado que continua fornecendo. Então, às vezes atrasa, a gente tem às vezes cobrança, falta, mas não é Piuí. É a cobrança mesmo do Estado, que às vezes demora a estar entregando esse medicamento. Certo. Aqui, assistência social na Secretaria Municipal de Saúde, né, um trabalho de entregas de dieta interal, foram entregues um total de 5.883 litros de dieta interal nesse período, 1.070 latas de suplementos alimentares, 3.218 pacotes de fraldas, 104 fórmulas infantis e 138 aparelhos auditivos. Lembrando que somente o aparelho auditivo é de Alfena SUS, o restante é recurso próprio do município. É um plus, na verdade, né? Às vezes o paciente oncológico ele recebe 1, 2 latas, né, de suplemento, a gente vai e complementa com mais 2, 3 ou 4 latas. A gente tem protocolos para isso, né? Senão a gente não dá conta de todo mundo, né? Média de atendimento por paciente. Alô Saúde, o transporte, né, entre o município. A gente tem aí a média de atendimentos. Maio, junho, julho e agosto, um total de 9.655 quilômetros rodados. É uma média, tá? E uma média de 4.730 usuários atendidos nesse período. Que o CAS, Centro de Atenção à Saúde, Núcleo de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria. Aqui, gente, são os procedimentos realizados SUS mesmo, sem custo ao município.
né? A gente tem aí 120 biópsias, órteses e próteses foram 10, cintilografia 9, cateterismo 11, cirurgias cardiológicas 4, ressonância magnética 12, tomografia 53. Um total de 219 procedimentos SUS. Isso aí em 4 meses, viu, gente? Né? Os 4 meses, isso aí é SUS. Isso. Consultas ortopédicas, dermato, cirurgião geral, gastroenterologista e oncologia em tratamento, 146 pacientes. Também SUS, gente. Isso. Aqui consórcio, que é o salvador da pátria de todos os municípios, né? Aqui a gente tem o total de gastos com consórcio maio, junho, julho e agosto. O total investido neste segundo quadrimestre com saúde, né? Consultas, exames e procedimentos especializados por um total de R$ 1.655.97,63, né? Valor gasto com recurso próprio para financiar a saúde neste segundo quadrimestre. Aí a gente tem o total de exames laboratoriais nesse segundo quadrimestre, foram 49.748 exames. Exames de imagens, 2.086, consultas especializadas, 5.505, cirurgias pelo consórcio, 78, um total de 57.417 procedimentos. Aqui, as cirurgias realizadas pelo consórcio foram realizadas 78, o valor aí que ficou dos riscos cirúrgicos, 37.282,85, o valor total da cirurgia sem o risco, 286.576,75, o valor total gasto somente com cirurgias foi 323.859,60. Então, a média aí de R$ 478 por paciente por risco cirúrgico. Aqui um comparativo do valor gasto em 2021, foi R$ 1.433.450,82, referente ao ano de 2022, que foi R$ 1.655.097,63. Então, houve um acréscimo no gasto, né, neste período para o ano de 2022. Aqui o comparativo, né, por mês, azul 2022, vermelho 2021. Então a gente percebe que em 2022 nós aumentamos o gasto para financiamento da saúde. Aqui só a nível de curiosidade, o número total de procedimentos que é ofertado pelo SUS mesmo, 1.928 procedimentos, e o total de procedimentos realizados via consórcio, 57.417. Então a gente vê que a parcela do município ela é bem maior do que a do Estado e Federal, o que tem onerado muito o cofre municipal. Referente à emenda impositiva, a Câmara dos Vereadores é uma prestação de contas resumida do que a gente fez até agora, referente ao recurso que vocês transferiram para a saúde, para a gente aplicar com cirurgias eletivas e exames complementares. Para o recurso referente às cirurgias eletivas, o total foi R$ 799 mil repassado à Secretaria de Saúde. Desses 799 mil, nós fizemos uma divisão, sendo 649 mil reais foi feito um termo de convênio com a Santa Casa de Misericórdia de Piuí para realização de cirurgias eletivas e 150 mil com a Santa Casa de São Sebastião de Paraíso. Foram repassados também R$ 177.500 para exames complementares, onde nós fizemos um termo de convênio com a Santa Casa de Piuí para a realização desses exames complementares. O total geral desse repasse que a Câmara fez à Secretaria de Saúde foi R$ 976.500. Aqui a gente tem o quantitativo de cirurgias realizadas. 148 Foram cirurgias. realizadas 148 cirurgias. Uma média de exames, né? Risco cirúrgico dá um valor mais ou menos de R$ 133 para cada cirurgia. Para cada cirurgia. Foram realizadas 123 cirurgias na Santa Casa Municipal de Piuí, 25 cirurgias na Santa Casa de São Sebastião do Paraíso, no total de 148 procedimentos cirúrgicos. O total
de valor pago por cirurgia, deu um total de R$ 415.626,31, isso sem o risco cirúrgico. O total com o risco cirúrgico dá R$ 16.452,80, então o valor total gasto nesse período com as cirurgias R$ 432,79,11. Isso é para cirurgias. Agora, exames complementares. Isso na Santa Casa de Piuí. Santa Casa de São Sebastião do Paraíso. Foi um total de R$ 153.656,90 os valores das cirurgias, mais R$ 4.160,20 para os riscos cirúrgicos. Nós tivemos aí R$ 3.656,90, que a gente fez uma complementação com recurso próprio, porque ultrapassou, né, era 150 mil. Aqui a gente tem o saldo, né, convênio com a Santa Casa de Piuí foi R$ 649 mil. Até o momento nós utilizamos R$ 415.626,31. A gente está com saldo até dia 3/10 de R$ 233.373,69. Saldo, sim, esse valor ele já está agendado. Né, as cirurgias já estão agendadas para serem realizadas. Então não tem saldo, não. Por causa até, né, a gente já comentou sobre isso com vocês, sobre o orçamento do consórcio, né? Acho que a gente gastou, assim, fez um orçamento menos do que a gente planejou, uma vez que hoje nós estamos com 10 municípios, né, no consórcio, e eu acho que gastou mais do que devia. Então, o orçamento está bem, né? Até dezembro. Nós estamos comentando aqui da importância de um informativo 2 vezes por ano, no meio do ano, né? Lá para o mês de julho, agosto, e no final do ano, para mostrar essa informação para... Eu estava olhando aí, são 20 mil e poucas casas em Piuí. Se a gente distribuir esse boletim em todas as casas para o conhecimento de todos, seria importante, porque a pessoa não tem noção desse atendimento. A gente fazia esse boletim, assim, até no mandato anterior. E eu tinha assim, se você explica muito, Carlinhos, ele fica muito difícil de entendimento. Mas só os resultados aí, eu de acho números, só a questão de números. Tem que ser bem uma coisa muito assim, porque o que a gente tem feito... Não é informação técnica, não, é informação numérica. Por causa de saber, assim, quantos exames, quantas cirurgias, né? O dinheiro, quanto de dinheiro foi aplicado, entendeu? Não é da minúcias não, porque é complicado mesmo. Mas pelo menos esses pontos principais. A gente é abordado demais por pessoas na rua reclamando que vai lá fazer exame, não faz, demora 6 meses para fazer o exame. Mas precisa que o povo tome conhecimento os números, né, a quantidade. Eu estou fazendo quadrimestral, tipo assim, a gente faz uma coisa bem, até o doutor Paulo falou, Rosângela, faz uma coisa bem assim que o paciente vê porque você lê demais, ninguém lê. Pode até pedir para o João Marcos pagar esses boletins, que ele pega muito exame. Verdade. O que a gente tem feito, Carlinhos, a gente pega esses pacientes que a gente realizou a cirurgia, a gente encaminha para eles uma carta de ouvidoria com o valor gasto com a cirurgia deles, né, que foi aplicado pela saúde, e alguns questionamentos referentes ao atendimento, como que foi e tal, e pede para eles retornarem para a gente. Geralmente não retorna, mas pelo menos chega ao reconhecimento desse paciente o valor que foi aplicado na cirurgia. Mesmo sendo um valor SUS, a gente coloca, por exemplo, cirurgia de amígdala pelo SUS, R$ 1.800. Gastou-se tanto pelo consórcio, tanto pelo SUS. Cirurgia, recurso da emenda impositiva, tantos reais. A gente coloca isso, mas assim, a gente não tem muito retorno, não. A gente manda para os pacientes. Mas pelo menos informa, né? Esse informativo é importante, viu? Sim. Muito importante. Quando é SUS, isso que a gente manda. Faz. Aqui, gente, a prestação do saldo, né? Convênio Santa Casa, 150 mil, nós gastamos 153.656,90, então nós estamos com um saldo negativo, entre aspas, de 3.656,90. Na verdade, esses 3.656,90 foi recurso próprio. Exames complementares, 177.500, usamos até agora 164.970,14, com saldo de 12.529,86. Que já está que também, já está né? agendado, né? Saldo assim, já está agendado, não tem saldo não.
Cirurgias realizadas no Valora Minas, né, um total realizado esse ano até agora foram 125 cirurgias realizadas pelo Valora Minas. Sendo uma média de risco cirúrgico de R$ 286 por paciente, por risco cirúrgico. Então a gente tem que entender isso, né? Eu acho isso importante demais, porque às vezes você fala assim, nossa, eu fiz a cirurgia, pronto, mas você teve ali um raio-x, um eletro, um cardiologista, exames laboratoriais, né? E às vezes tem situações que eles pedem tomografia, pedem uma ressonância para complementar se o paciente pode. Quer dizer, ele acaba onerando, né? Uma cirurgia não sai naquele valor, ela sai às vezes até o dobro quando você vai, né? Aqui pelo Valora Minas, cirurgias realizadas em Piuí foram 114 e cirurgias realizadas em São Sebastião do Paraíso, 6. Valor total do risco cirúrgico, R$ 34.421,16 que o município arcou com os riscos cirúrgicos, né? E o valor total da cirurgia, R$ 59.998,46. Um total de R$ 94.419,62. Cirurgias Emidinho Madeira. Lembrando, gente, que todo Valora, igual eu falei para vocês, toda cirurgia de Valora, a gente tem um compromisso com a Santa Casa de fazer uma emenda positiva de vocês, né, o recurso que vocês repassam, e também do consórcio. Referente às cirurgias realizadas pelo Emidinho Madeira, foram realizadas até o momento 169 cirurgias. Quadrimestral, né, Dael? No quadrimestre. Sendo 121 cirurgias realizadas na Santa Casa de Piuí, 47 em Poço Fundo e uma em Alfena, sendo total de 169 cirurgias. Valor total do risco cirúrgico, 19.425. Dá uma média de 119.940. Sendo o risco cirúrgico a cargo também da Secretaria Municipal de Saúde. Por que essa diferença? Tem situações de cirurgias que eles pedem exames laboratoriais. Tem situações que tem anestesista, tem situações que tem cardiologista, tem situações que é esse monte de exame, né? Transporte SUS, que é o TFD, né, tratamento fora de domicílio. Aqui a gente tem os principais municípios que nós realizamos transporte de paciente. Só um minutinho, Dael. Gente, lembrando que deu um total, nesse quadrimestre de 520 cirurgias em 4 meses. Tá? Tanto o Emidinho, consórcio, emenda positiva e Valora. Voltando para o transporte, aqui são os principais municípios que nós levamos pacientes para tratamento fora de domicílio. Foram realizadas nesse segundo quadrimestre um total de 1.527 viagens, sendo percorrido em uma média de 404.028 quilômetros rodados. Ok? Que dá uma média mais ou menos, gente, de 12 a 15 viagens dia. Né? Nós fizemos uma conta assim, 1.527 dividido por 4 meses, né? Dá 382 dividido por 30 dias, né? Porque tem viagem sábado, domingo, feriado, não para. Dá uma média de 12 a 15. E dessa vez está contabilizada a ida e volta, viu? Certinho. No outro foi... Lembrou de você, Fabinho? Lembrei de você, Fabinho, que da última vez você questionou que a quilometragem só estava a ida, não estava a volta. Dessa vez está a ida e volta, a quilometragem. Gente, é só isso. Vocês têm alguma dúvida? Quiser perguntar alguma coisa? Estão ali, né? As nossas coordenadoras. Rosângela, queria fazer só uma última colocação. Até passou a questão da atenção, né, primária, né, das UBS. Eu acho importante, né, igual a gente conversou lá mesmo, trabalhar com essa questão de protocolos, né, de condutas bem fixadas, porque isso aí acaba enxugando um pouco também essa questão do número de exames que é solicitado. A gente sabe que hoje o médico que tem um período a mais, né, de questão de formação, ele tem um pouquinho mais daquele tato clínico. Ele consegue olhar o paciente de uma forma e solicitar os exames de maneira corretamente. Acaba que hoje, né, assim, as pessoas que estão recém-formadas, acredito que talvez até por segurança da profissão, acabam solicitando um número maior de exames para poder fechar um diagnóstico. Mas seria interessante, né, ter uma padronização desses exames, porque de repente o paciente vai na unidade
ele faz uma tomografia, depois ele faz uma ressonância, ele faz o exame X, depois ele tem que fazer o Y, e acaba isso tudo vindo como um certo tipo de gasto, enquanto ele poderia fazer aquele exame específico já que seria conclusivo para diagnóstico. Vai muito de conduta médica, né? Nós, mais cedo, a gente fez uma reunião, né? E a gente comentou, eu comentei com eles sobre isso. Uma vez que a gente está preparando para fazer uma gestão de prestadores, né? Que é a gestão plena, e é muito importante a gente estar colocando os protocolos, né? Então, isso é lógico que nós vamos estar passando isso no conselho, né? É importante a gente padronizar dessa forma, que a gente enxuga um pouco, né? Esses exames e, como você disse, né, nós temos aí profissionais que formaram recente, né? Temos profissionais que têm mais experiência, então isso aí ajuda bastante. Nós estamos com um regulador agora, que ele tem um bom tempo, né, de profissão, ele tem muita experiência, ele está nos ajudando a fazer isso. Posso encerrar? Rosângela, Eu queria... Pode falar. nessa quilometragem de vocês ainda está dando menos, viu? Tá, não. Não tá. Deixa eu te falar. Ó, Não, nós temos certinho. 19.140 quilômetros por 29 viagens, está dando 660. Aonde? Barretos. É porque eu vou lá, eu sei a quilometragem daqui lá certinho, viu? Olha, nós fizemos dando passos. menos. Olha Tá passos. dando menos aí. de vocês, viu? Não, aumenta um pouquinho porque é o lugar que vai, né? Hospital do Câncer. Mas, por exemplo, você sai daqui, você pega o paciente, entendeu? Por exemplo, Passos, 91 quilômetros, ida e volta, 182. Você não pode contar 182, né? Você tem que entrar aqui dentro, você tem que sair lá, você não sabe onde que ele foi lá buscar exame, enquanto o paciente está indo, entendeu? Qual que é a quilometragem que você usa para lá? 340 daqui lá, tinha que dar 680, tá dando 660. Peraí. O carro de vocês está econômico. Não, tá aqui, ó, deu certo. 340 vezes 29 daria 9.860, só isso. Vezes 2. Vezes 2, que a volta, 19.140 é 19.720. Tá rodando mesmo. Esse lugar, né? Que às vezes você vai, pega o paciente em casa, né? Foca na cirurgia, vai. Vamos focar nas cirurgias que a gente fez. Tá de parabéns. Gente, eu queria agradecer vocês, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode estar questionando. E agradecer nossos colaboradores. Muito obrigada mesmo. Vocês são uma equipe 1000. Sem vocês eu não daria conta disso de jeito nenhum. A Dael é o meu braço direito, né? E assim, a gente tem feito o possível para, né, melhorar cada dia mais. Mas, infelizmente, a gente não dá conta de fazer tudo que a gente quer, né? Mas eu acho que temos feito o possível para, né? Tudo que a gente faz é na tentativa de acertar, né? Tudo que a gente faz é na tentativa de acertar. Às vezes a gente erra, mas sempre com o intuito de atender aí a necessidade de todo mundo. E assim, a população grande, é uma demanda muito grande. O SUS não consegue, nunca vai conseguir suprir essa demanda. A gente tem algumas reclamações, né, às vezes infundadas, desnecessárias, e às vezes realmente críticas construtivas para a gente repensar, crescer, mas a gente está aí para isso, a gente tem desempenhado aí um serviço voltado para a população, tentado fornecer aí um nível de qualidade muito grande. Eu acho que pelos dados vocês podem perceber que o que a gente tem feito nunca foi feito, né, em outras gestões. Então, tudo que a gente faz aí é visando a qualidade da saúde para a população, né? A gente agradece a parceria de vocês e a gente está aberto lá na Secretaria de Saúde para receber para qualquer questionamento que for necessário. Reforçar o boletim informativo do final do ano. Tá certo. Obrigado. Eu ia passar a palavra aqui ao Dael, o Dael já falou, ia passar a palavra aos vereadores, mas já falou, né? Então vamos encerrar o expediente, que era só a Rosângela, depois passar para o Dael, depois dos vereadores, mas já todo mundo falou, né? Vamos encerrar. Quero agradecer aqui a participação de todos, né? Inclusive dos que nos acompanharam pela internet, e retorno à condição dos trabalhos ao senhor presidente da Câmara, Reinaldo Reis Silva. Como o Fabinho já disse, né? Muito obrigado a todos vocês pela presença, né? Rosângela,
Muito obrigado a todos. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Uma boa noite, uma excelente semana a todos. E vamos todos com Deus. Um grande abraço.